Bom dia, boa tarde e boa noite, queridos amigos e leitores do blog Médico Animósico. Eu sou Rui Mendes e aqui estou para mais um encontro com a intenção de compartilhar informações para que as pessoas tenham ferramentas de qualidade rumo ao conhecimento de si mesmo e expansão da própria consciência. E o tema que nós elegemos para o nosso encontro de hoje trata justamente de algo que a maioria das pessoas carece muito. Hoje vamos falar um pouco de autoestima, vamos falar de solidão, vamos falar de medo da solidão, entre outros temas interessantes que vão fazer com que as pessoas possam compreender melhor a si mesmo e compreender melhor como funcionam as regras do jogo em uma realidade binária, em uma realidade dualista, feita do equilíbrio entre as energias positivas e negativas. Acredito que para que nós possamos falar sobre autoestima e medo da solidão, entre outros temas do mesmo gênero, é preciso ter muito claro qual é o conceito de felicidade por nós alimentado, qual é o conceito de felicidade que nós estamos vivendo ou lutando para poder sustentar. Eu diria que a maioria dos conceitos de felicidade que nós temos na realidade 3D se resume de duas maneiras, que é justamente ser feliz ou ter felicidade. A maioria das pessoas costuma ter muito claro aquilo que as faz feliz, sem perceber que por vezes dessa maneira nós acabamos criando uma zona de segurança psicológica que não é necessariamente felicidade, é apenas uma sensação de segurança, é apenas a ausência do medo ou do sofrimento, entre outras energias tanto negativas como de baixa frequência, que também tem muitas vezes ensinamentos a nos trazer. Porém, o nosso conceito de felicidade no planeta Terra, principalmente na realidade 3D, ainda é quantitativo e não qualitativo. Então, desde o ponto de vista da programação existencial, é muito importante que vocês tenham claro o que os faz feliz de verdade. E cada pessoa tem um conceito de felicidade desde a perspectiva da posse, ou seja, desde a perspectiva do ter, e um conceito de felicidade desde a perspectiva do ser. A maioria das pessoas se engana acreditando que pode ser feliz apenas tendo, por quê? Porque acreditam de verdade que jamais chegarão a ser nada, acreditam ser nada, e é por isso que a maioria das pessoas acredita que a felicidade é a prática, digamos, exagerada ou libertina, né, do materialismo. E dessa maneira acabamos alimentando um conceito de felicidade serial. As pessoas acabam acreditando que as mesmas coisas fazem todas as pessoas felizes. E eu, por experiência própria, posso dizer que não é assim. Existem 5, 10 coisas, quem sabe menos do que isso, que são as coisas que te fazem feliz realmente. E é muito importante que você, ao longo do seu processo evolutivo, saiba perceber e eleger quais são as coisas que realmente te fazem feliz. E ser feliz não tem nada a ver com suprir as próprias necessidades básicas. Ser feliz não tem nada a ver com sentir prazer e estar livre de sofrimentos. Ser feliz tem a ver com conhecer a si mesmo e desfrutar o seu próprio nível de consciência. De maneira que as pessoas que têm medo da solidão, as pessoas que têm medo de ficar sozinhas, são as pessoas que menos têm autoestima, justamente porque elas precisam de testemunha, elas precisam de companhia, e não é uma questão apenas de ter prazer em desfrutar a companhia das outras pessoas. É uma questão de que muitas vezes a vida nos impõe certas missões onde a solidão é fundamental. E por vezes, para que essa solidão fundamental possa materializar-se de maneira que a felicidade possa manifestar-se, é muito importante que nós saibamos romper ciclos ou finalizar ciclos, romper relacionamentos, entre outras coisas muito importantes. É interessante lembrar que, do ponto de vista humano, nós temos diferentes níveis de consciência, onde o nosso eu, principalmente a parte desse eu que é pública, o ego, se manifesta. A maioria das pessoas cria uma realidade para suprir esse ego
que é meramente elemental, ou seja, a maioria das pessoas, quando conseguem agasalho, quando conseguem comida, quando conseguem amor e todas as coisas que promovem, digamos assim, a harmonia dos instintos básicos, se esquece que também, além da realidade elemental, nós somos seres humanos que estão feitos de complexos emocionais, de complexos mentais, espirituais, entre outros complexos que realidades como materialismo, cientificismo, entre outras realidades, trataram de nos desconectar. Por isso que é tão importante a meditação. Não existe uma pessoa que medite, que realize meditação e não encontre os monstros dos quais a maioria das pessoas que seguem aceleradas, que seguem tentando plasmar ou perpetuar um formato de felicidade coletivo, estão fugindo. Então, todos nós temos monstros internos, todos nós temos dramas pessoais. E a sociedade nos vendeu a crença de que para ser feliz nós temos que estar muito bem acompanhado, para ser feliz nós temos que ter um grupo grande de amigos. E eu aprendi que as coisas não são desse jeito. Amigos são seres que surgem no nosso caminho no momento em que tem que surgir, na hora em que nós precisamos deles e vice-versa. E é por isso que eles se transformam em amigos. Esse conceito de que as pessoas do seu bairro, que você cresceu vendo todo dia, são amigos, é relativo, justamente porque em lugares como São Paulo, esse tipo de mentalidade é o que permite uma corrupção generalizada em todos os setores da existência. Então, o conceito de amigo é algo que tem que ser buscado desde uma perspectiva útil e não acumulado desde uma perspectiva vantajosa, porque a felicidade não é acúmulo, a felicidade é troca, intercâmbio, uso das bioenergias, tanto em níveis vibratórios quanto em níveis físicos, etc. Então, a partir do momento em que você percebe aquilo que para você é elemental, ou seja, eu preciso disso para ser feliz. Algumas pessoas precisam de maconha para ser feliz, outras pessoas precisam de carne bovina para ser feliz. A outra pessoa ela precisa de um marido com 3 filhos. Então nós idealizamos aquilo que para nós é felicidade, de maneira a criar uma programação existencial que vai nos permitir encarnar justamente para poder desfrutar isso que nós temos certeza que nos faz feliz. Obviamente que uma vez realizada a programação existencial, estando em contato com essas coisas todas, você vai descobrir os lados positivos e negativos dela. Então, tem pessoas que, por exemplo, o sexo é fundamental, tem pessoas que não, tem pessoas que é fundamental estar sem ele, justamente porque não encontra equilíbrio através dele, se desequilibra. E é por aí que vocês vão entender que o conceito de bem e mal através dos quais governo e religião tentam nos manter obedientes não são realidades verdadeiras, são apenas realidades materializadas em 3D que fazem com que as pessoas simplesmente obedeçam. Então, primeiro ponto, definir aquilo que te faz feliz. Não tente ser feliz através dos formatos vendidos pela Matrix, através do formato que a religião permite, através daquilo que a lei diz que você tem que fazer, porque quanto mais você sobe na pirâmide, seja a nível existencial, seja a nível social, seja a nível 3D, seja no nível que for, mais você percebe que as leis estão feitas justamente para que as pessoas se iludam de que cumprindo elas estarão fazendo a coisa correta. Na verdade, as leis foram criadas para facilitar o processo de controle social através do medo. E as leis estão baseadas em regras, que são as regras que mantêm o universo harmônico. As regras da geometria sagrada são as bases de toda a lei dos homens. Porém, uma vez que a cultura dos homens foi infiltrada por uma realidade luciférica, reptiliana, entre outras classificações de ordem STS, nós tivemos toda a nossa cultura, ou todos os conhecimentos que nos possibilitariam desenvolver um nível profundo e verdadeiro, humano, de felicidade, nós tivemos isso alterado, nós tivemos isso pirateado.
E é por isso que pessoas como eu, é por isso que casas reais galácticas como a Casa Real Sagrada de Sirius Grey Alpha, assim como o grupo de sábios, estão aqui. Justamente para que as pessoas que ficaram aprisionadas em realidades piramidais dentro de universos aprendam os mecanismos necessários para poder habitar de volta aquilo que nós chamamos de multiverso, aonde você só consegue vibrar ou frequentar através da energia que nós chamamos amor infinito. Então todos nós que estamos encarnados na Terra nesse momento, principalmente aqueles que nasceram de 1980 para cá, são pessoas que vieram aqui e estão aqui porque nesse momento teriam e têm a possibilidade de experimentar isso que nós chamamos amor infinito. Agora, claro, obviamente, se você tem um aparelho de televisão em casa, ainda que ele não esteja ligado, os raios gamas, entre todas as outras estruturas de ordem repressora que funcionam desde a perspectiva 4D naquilo que nós chamamos psicosfera, atuam de forma a te manter limitado, a te manter baixo um processo de amnésia referente à sua verdadeira identidade, referente à sua missão aqui e agora. Por isso que é muito importante, mais uma vez, repito, ter claro aquilo que te faz feliz. Porque à medida em que você tem claro aquilo que te faz feliz, isso te permite formar-se como indivíduo. E quando eu falo formar-se, vocês que estão no Brasil principalmente, não confundam isso com cursos de formação ou com terceiro grau, como tão comumente as pessoas aí costumam interpretar. Quando eu digo formação, é um nível humano, um nível individual, é aquilo que te identifica, tanto em níveis culturais, quanto em níveis sociais, quanto em níveis familiares, dentro da cultura humana. E formar-se como indivíduo, gente, é algo bem diferente de agradar a sociedade. Agradar a sociedade é algo que nós temos que nos livrar urgentemente enquanto programação existencial, enquanto referência de boa educação e boa conduta. Formar-se como indivíduo é justamente entrar em contato com você mesmo de maneira a situar-se evolutivamente na história, tanto em níveis 3D físicos, ou seja, ainda que eu seja médico animósico, arconte-mor da Casa Real Sagrada de Sirius Grey Alpha, conectora temporal do grupo de sábios, guardador da psique humana e galáctica, maestro dos fótons, entre outros títulos que a mim foram revelados, eu não posso abrir mão de ser Rui Sérgio Mendes Castilho, filho da Dona Maria Célia com o seu Evanir, que nasceu em São Paulo no dia 4 de maio de 1980, etc, etc, etc. É disso que se trata, desenvolver-se enquanto indivíduo, sem necessariamente ter como prioridade agradar a sociedade. Eu tenho recebido e-mails e contactos de pessoas que têm muito interesse em entrar em contato com a sua própria identidade galáctica. E eu adianto que isso não vai acontecer livre de sofrimento. Por isso que, para as pessoas que ainda têm medo, para as pessoas que ainda se sentem seguras, vale muito mais a pena desenvolver um bom caráter desde uma perspectiva 3D temporal, ou seja, o cara que você é, o filho da sua mãe, o marido da sua esposa, o pai dos seus filhos, etc. Essa programação existencial foi criada justamente para que você possa atingir novos níveis de autoestima e viver livre do medo da solidão. Se a gente analisa o Brasil hoje e o que está acontecendo a nível governabilidade, é incrível. Justamente por quê? Porque em qualquer país do mundo onde isso estivesse acontecendo, possivelmente haveriam revoltas populares de caráter beligerante, justamente porque as pessoas têm o costume de exigir respeito de uma maneira que no Brasil não acontece. O Sérgio Buarque de Holanda definiu o brasileiro como o cordial. O medo que o brasileiro sente, o medo que o brasileiro carrega a nível ancestral, faz com que ele jamais tenha tido o costume de chamar a atenção, de educar o outro ou dar bronca, entre outras coisas. E acredito que o lance do golpe é o maior exemplo disso. Um número absurdo de pessoas pobres que sempre foram exploradas e estão começando a descobrir tudo isso, cedendo à governabilidade e aceitando a falta de respeito com os próprios votos e etc., justamente porque
a democracia no Brasil nunca foi um exercício das pessoas que compõem o povo. A democracia no Brasil sempre foi um acordo entre diferentes setores da elite que representam o industrialismo, que representam todos esses setores que nós estamos vendo lutar desesperadamente para que o socialismo, para que a legalização da maconha, para que tudo aquilo que é necessário para que o mundo sobreviva de maneira mais equilibrada e harmônica aconteça. E eles ainda estão tentando evitar, eles ainda estão tentando lutar contra. Agora, claro, vocês devem ver isso desde uma perspectiva individual e não desde uma perspectiva coletiva. Quando vocês decidem defender essa ou aquela bandeira, vocês têm que ter muito claro o que vocês ganham com isso. E é por não ter claro o que as pessoas têm a ganhar e o que as pessoas têm a perder que toda essa palhaçada aconteceu. Agora, existe um lado muito positivo em todas as crises, mas nessa principalmente, por quê? Porque aqueles que são criminosos, aqueles que são mau caráteres e agora estão no comando, vão ser 10 vezes mais cobrados. E aqueles que não têm nada a temer, aqueles que não devem e não temem, etc., ficam livres justamente para exercer um trabalho de relações públicas que tem efeito direto no coração das pessoas. Então é curioso entender como, desde a perspectiva energética e vibratória, o que está acontecendo no Brasil de hoje é pura e simplesmente falta de autoestima por parte de quem sempre foi pobre, falta de amor próprio por parte daqueles que sempre foram trabalhadores, e o famoso medo da solidão. O medo da solidão, a necessidade de participar de um coletivo e evoluir junto, criou um bando de pessoas imbecilizadas que se comportam de uma maneira coletivista que prova umas para as outras que sou feliz, participo da sociedade, separo o lixo, faço as coisas certas, sou ecológico. Só que isso tudo é 3D. Do ponto de vista 4D, do ponto de vista energético e vibratório, do ponto de vista cardiochacral principalmente, essas pessoas vão acumulando ódio, vão acumulando raiva. Por quê? Porque é uma forma de policiamento que as pessoas estão praticando hoje em dia através da ecologia, através do sexismo, né? Seja para defender gays, seja para abominar o machismo. As pessoas estão incorporando energias que faz delas fanáticas, que faz delas exatamente iguais àquilo que elas querem combater e estar livre, né? Então formar-se como indivíduo é algo completamente diferente de agradar a sociedade. E o que a gente vê no Brasil de hoje são pessoas mentirosas, sem nenhuma autoestima, sempre pronta para agradar a sociedade e protestar contra estruturas que fazem as coisas erradas, mas fazem as coisas erradas porque é um reflexo, não é porque elas são erradas. Então os políticos que vocês têm é fruto da ausência de vocês no processo de ser criador da própria realidade. Então, à medida em que vocês se interessem em criar a própria realidade, esses políticos não vão nem fazer diferença para vocês. Vocês vão ter uma relação como eu sempre tive. Eu passei minha vida inteira viajando. Quando eu tinha algum problema, porque não tinha votado, porque não tinha isso. Enfim, quando qualquer problema que eu tinha, eu resolvia aquele problema e ponto. É aí que você entende que o voto é obrigatório, mas ao mesmo tempo as pessoas podem deixar de votar e o prejuízo que elas vão ter através disso é mínimo, em comparação com o prejuízo que elas têm votando. E é muito importante que vocês estejam atentos para aquilo que nós chamamos de táticas desinformadoras para desistir. É curioso como quando uma pessoa decide ser feliz, ela enfrenta a resistência da família inteira, ela enfrenta a resistência dos amigos. Todas as pessoas surgem com um conselho cheio de sabedoria, com exemplos de pessoas que conheceram, amigos que tiveram uma experiência assim, então portanto não faça isso. Então quando a gente relaxa, a gente começa a perceber, as pessoas elas estão 24 horas por dia ridicularizando, desprezando e desacreditando o sonho das outras pessoas, principalmente aquelas que elas consideram inferiores. O Lula talvez seja o maior exemplo disso. Ele é um cara sem dedo, é um cara fora dos padrões de beleza de um país tropical, elitizado, com uma mentalidade latifundiária e monárquica.
E esse cara acreditou nele mesmo de uma maneira que hoje ele é uma ameaça para as elites. Do ponto de vista da autoestima, do ponto de vista realizador, certas pessoas são grandes exemplos que devem ser respeitados e levados em conta. E graças à programação mental criada pela Rede Globo, graças à padronização dos conceitos de felicidade praticados pelo jovem brasileiro, hoje nós vivemos em uma realidade onde as pessoas não leram, não conhecem história, mas elas têm umas cargas de informações absurdas que elas receberam através do aparelho projetor, que na verdade funciona como um espelho satânico. A televisão é aquilo que permite as pessoas não conhecerem elas mesmas. É graças à televisão que as pessoas não desenvolveram a imaginação, não desenvolveram o pensamento, não desenvolveram a intuição, não desenvolveram o amor próprio, de forma que elas estão praticando um modelo de felicidade que é simplesmente invejar, ridicularizar, desprezar e desacreditar. E se a gente olha a postura das pessoas que tomaram o poder, se a gente olha a postura daqueles que estão sendo hoje classificados como golpistas, a gente tem que tirar o chapéu para eles, porque incluso quando trata-se de mentir, eles praticam com perfeição a entrega absoluta a si mesmo. E é disso que se trata ter autoestima, é disso que se trata viver livre do medo da solidão. Ainda que eles tenham feito de uma maneira satânica, ainda que eles tenham feito de uma maneira bizarra. A autoestima do inimigo é algo a ser invejado, justamente porque aquilo que é considerado a esquerda, o socialismo, o progressismo, a mentalidade laica, a mentalidade republicana, não encontrou condições de se unir e atuar da maneira como os narcisistas conseguiram, da maneira como os mentirosos conseguiram, e eles estão lá, ainda que seja de uma maneira improvisada, ainda que seja de uma maneira vergonhosa, ainda que seja de uma maneira interina, o objetivo foi cumprido. E é justamente essa ausência de ética que muitas vezes pessoas boas necessitam ter. Pessoas boas com excesso de ética morrem na praia ao invés de salvar-se do afogamento. Ou seja, morrer na praia talvez seja tão ruim quanto quanto afogar-se na água. E é isso que vocês têm que ter muito claro. O Brasil hoje é um caso profundo de medo da solidão. Então o medo de estar sozinho, o medo de ser si mesmo, o medo de encarar, seja um conselho regional de medicina, porque você é médico e não precisa de faculdade para isso. Se você vai ser cirurgião, se você vai ser clínico geral, se você quer trabalhar nas estruturas, nos hospitais e toda a parafernália que eles oferecem é uma coisa. Agora, se você é um sanador, se você é um xamã, se você é um curandeiro, você não deveria estar proibido de exercer o seu talento e a sua vocação, porque de 600 anos para cá um bando de branquinhos europeus roubaram toda a cultura africana, plagiaram ela através da cultura grega e acreditam de verdade que são o topo da civilização. E no Brasil isso está muito acentuado. Eu sempre me lembro daquela votação do impeachment e a capacidade de ser ignorante que alguns políticos têm, com 100% de certeza de que são grandes intelectuais, de que representam a vanguarda do pensamento no país, quando na verdade esse golpe é um golpe ancestral. É como se Portugal de repente fosse a primeira potência da Europa. E quem foi para Portugal e de repente vai para a Alemanha e de repente vai para a Inglaterra, entende por que Portugal de momento não poderia ser a primeira potência da Europa. Então, existem coisas que são limitadoras. E existem seres que são capazes de romper as regras para que essas coisas limitadoras deixem de ser limitantes. E por vezes o resultado que é gerado através disso chama-se loucura. Então hoje no Brasil as pessoas estão vivendo um estado de loucura coletiva. E esse estado de loucura coletiva é mantido justamente graças ao nível de autoestima criado pela cultura cristã
e aos conceitos a respeito do que é felicidade forjados no medo da solidão. E é curioso como, do meu ponto de vista pessoal, eu cresci dentro de uma família que me ameaçou a vida inteira. Me ameaçou a vida inteira dizendo que eu ficaria só, de que dessa maneira eu jamais teria amigos. E assim foi sendo. Uma das coisas que mais me chama a atenção nas pessoas no Brasil é a necessidade que elas têm de ter amigos, de provar para si mesmo que tem amigos. Mesmo que esses amigos sejam profundamente falsos, mesmo que esses amigos não te façam felizes, você se sente feliz porque afinal de contas você tem um grupo de amigos. Eu pessoalmente perdi todos os meus amigos. Eu devo ter 5 ou 6 amigos, nem isso. Perdão aquele que se sente meu amigo e que eu estou falando isso agora, mas a questão é que outro dia eu estava pensando isso, eu queria sair para tomar uma cerveja e não queria fazer isso sozinho. E eu olhando minha agenda percebi, caralho, eu não posso chamar nenhuma dessas pessoas, porque eu não estabeleci uma relação de amigo com elas. Eu estabeleci uma relação de terapeuta, de guru, de amigo, mas de uma maneira que a gente não se procura essa pessoa. Então E talvez graças à ausência ausência não, porque amigos, como eu disse e repito, é algo que surge no momento em que tem que surgir e permanece durante o tempo em que tem que permanecer. A necessidade de acumular eles na minha sensibilidade gera aquilo que nós chamamos corrupção. A partir do momento em que eu tenho que preservar um determinado grupo, como dizem os advogados, né? Para os meus amigos tudo e para os meus inimigos o rigor da lei. Então eu acredito que uma das coisas que o brasileiro tem que fazer para se livrar desse nível de autoestima controlado pela Rede Globo e do medo da solidão é justamente livrar-se da necessidade de ter amigos, aprender a ser uma pessoa só, ser feliz na solidão. É um reto, é um desafio que todos nós estamos sendo convidados a encarar. E eu, por experiência própria, posso e devo dizer que vale a pena. Existe vida depois da solidão. E é um perigo, porque depois que você aprende a ser feliz sozinho, é muito difícil tirar você dali. Você encontra um prazer muito grande na sua autossuficiência, de maneira que você pode inclusive se tornar uma pessoa mais egoísta, porque você encontrou poder sem precisar da ajuda de ninguém. Ser a sua própria fonte de felicidade é como ser a sua própria fonte de renda. E claro, as pessoas que se aproximam de você e vão receber parte dessa felicidade, vão compartilhar tempo com você, vão ser profundamente mais beneficiadas. Então é muito importante que vocês realizem que em lugares como o Brasil, as amizades e as influências funcionam como muletas. As pessoas já não têm prazer em servir, elas só querem saber de ser servidas e por isso elas acumulam amizades. A melhor coisa que pode acontecer para vocês são duas. Não ter a necessidade de ter amigos e viver livre do medo do ridículo. Porque estar livre do medo do ridículo vai fazer com que você não tenha mais culpa. E quando você não tem culpa, você expande o seu nível de consciência de uma maneira absurda. Não é isso que vocês estão buscando? Expandir os níveis de consciência? Pois então, o que vocês estão dispostos a dar por isso? E isso em todos os setores da existência, não é só no setor de compra e venda, não é só no setor comercial que as coisas funcionam dessa maneira. Todo o equilíbrio universal se dá através de intercâmbios e trocas. O sistema financeiro é apenas uma cópia que, quando bem utilizada, funciona de maneira maravilhosa para que as pessoas que plantam tomates não tenham que carregar um montão de caixa nas costas quando quiserem bananas ou cânhamo ou pimenta malagueta, enfim. Nosso país sofre de uma ausência de autoestima tremenda. E essa ausência de autoestima se dá graças à crença equivocada de que eu, para ser feliz, necessito ter amigos, de que eu, para ser feliz, necessito de um grupo de seres que me aprovem e aprovem todas as coisas que eu faço. Eu até tirei a data do meu aniversário do Facebook, sabia, gente? Porque eu não aguentava mais receber palavras escritas que queriam dizer uma coisa e perceber a energia das pessoas caindo em cima de mim de uma maneira completamente diferente daquilo que elas estavam expressando através das suas palavras escritas. Dentro do cinturão fotônico, é muito importante que vocês aceitem o fato de que tudo que está em 3D é mentira ou é o contrário daquilo que se mostra. Isso não quer dizer que tudo é assim. Para toda regra existe exceção. Mas do ponto de vista coletivista, você que não tem conhecimento, você que ainda não é capaz de perceber a diferença entre verdade e mentira, você que ainda confunde aquilo que é belo com o que é bom, você que ainda não tem a capacidade de ir na essência,
e está na periferia, seja desde uma perspectiva 3D ou 4D, é muito importante que você olhe para dentro de você mesmo. Por quê? Porque através do reconhecimento do seu núcleo essencial, você vai entender por que você foi para aí, por que você ganha o quanto ganha, por que você não consegue fazer mais, por que os bloqueios na sua vida atuam da maneira como atuam. E no Brasil nós temos uma cultura horrível, que diz que as pessoas, que fica dizendo para as pessoas o tempo inteiro o que elas têm que fazer, que fica afirmando que uma pessoa que fuma jamais poderia ser saudável, que uma pessoa que bebe está autodestruindo a própria vida, e tudo baseado em informações que elas não experimentaram através de si mesmas, simplesmente foi propagado através da ciência, foi propagado através da religião, e elas simplesmente acreditam. Então é muito importante que vocês alterem o sistema de crença de vocês, entrem em contato com aquilo que vocês têm medo, encarem aquilo que vocês têm medo que aconteça e que sentem que vai fazer vocês sofrerem. Não passem vontade, não economizem com o sonho de vocês, não fiquem sendo miseráveis com vocês mesmos, não aceitem migalhas, queiram tudo do bom e do melhor. Não importa se você tem dinheiro para pagar, se você não tem, o importante é que você planeje, o importante é que as coisas sejam perfeitas em 4D. Porque quando elas são perfeitas em 4D, o seu eu superior e os seus guias amparadores extrafísicos trabalham para que elas possam ser materializadas em 3D. Se não acontecer agora, acontece amanhã. Se não acontecer amanhã, acontece em 1 ano, em 10 anos, em outra vida que seja, não tem problema. Existem várias frequências de tempo e espaço. Existem várias realidades similares ou idênticas à nossa, onde as coisas que você, por qualquer motivo, não pôde fazer aqui, você pode fazer lá. E de repente você não pôde fazer aqui e desiste de fazer. Não tem problema perder. Não tem problema errar. Mas tem problema em desistir. Tem problema em ser covarde. Tem problema em ser cúmplice daquilo que é mentira e daquilo que é covardia. Para isso existe é muito importante que vocês compreendam aquilo que eu falo sempre. Encontrar as contradições de vocês muitas vezes vão fazer com que as verdades profundas que vocês são se reforcem. Não tenham medo de contradizer-se, não existe nada de contraditório em contradizer-se. Isso é fundamental, isso é importante. O que vocês não podem é enganar-se. O que vocês não podem é dizer que tá bom quando tá uma merda.